A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide a seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube, do nosso Instagram, nós concluímos aquele discurso que Jesus fez sobre a prática da justiça, quando ele alertava os mestres da lei, os fariseus, para um testemunho de vida, uma coerência, uma autenticidade no que pensa, no que projeta e no que faz. Agora nós estamos na conclusão do Evangelho de São Mateus, porque a partir de setembro nós vamos iniciar o Evangelho de São Lucas, que vai justamente até o fim de novembro, já assim a gente terminando, concluindo o ano litúrgico, porque no final de novembro nós vamos iniciar com o mês de dezembro o Advento, que já é um novo ano de preparação para o Natal de Jesus. Portanto, esse discurso que Jesus está fazendo agora, e com essa parábola que é conhecido como a parábola das virgens prudentes e imprudentes, então nós vamos ficar bem atentos, porque às vezes as pessoas querem saber o que é que vai acontecer no futuro, né, da humanidade. Inclusive estamos vivendo uns tempos muito atormentados, né, cheios de sinais. Jesus Cristo nos preparou para esse final dos tempos, que aliás ele já inaugurou, nós já estamos vivendo. O que falta é justamente a definição completa e plena, né? A conclusão. E o discurso que Jesus fez sobre as virgens prudentes, essa parábola, é muito interessante, porque tem muita gente que não está nem aí para Deus, nem para os acontecimentos da vida, nem para os sinais dos tempos, e
a gente tem que ver que a coisa é bem assim de surpresa, é imprevisível a chegada da salvação nos finais dos tempos. Jesus vai sempre insistir, a gente pode perceber isso nos seus discursos, que nós devemos estar atentos, vigilantes. Aí ele contou essa parábola com o noivo que não chegava para as bodas com a noiva, sua noiva, sem saber a hora em que iria chegar. E acontece, olhe, no tempo de Jesus eram aqueles pequenininhos, os pajens, né, as daminhas que entram em casamento nos dias de hoje, é justamente uma recordação dos tempos dos casamentos na época de Jesus. Era diferente na época de Jesus. Eram moças virgens que se ornavam e traziam lâmpadas acesas, que é sempre sinal de estar na claridade, né? Na vigilância, na prontidão. E essas damas chegavam aguardando o noivo. E o noivo pode demorar, pode chegar na hora marcada, mas também pode... Hoje é a noiva que muitas vezes não chega na hora marcada. No entanto, ninguém pode deixar de ficar vigilante. Não pode deixar passar despercebida aquela hora que a gente chama, para nós da igreja, né, a graça da salvação. E o casamento representa a união do homem e da mulher, representa esse encontro final de Jesus com a sua igreja. A noiva é a igreja, o noivo é Jesus. Então, quando se dá o encontro, aí nós teremos as núpcias do Cordeiro Pascal. A história da nossa salvação é a história do casamento. Por isso que aqui no versículo 13 do capítulo 25, o que a gente pode destacar, o núcleo desta história que Jesus contou é: estejam vigilantes. O noivo representa Jesus e a noiva, que é a comunidade, representa a igreja. E as virgens representam as pessoas. Aquelas pessoas que são prudentes, elas estão sempre atentas, não é? Porque o reino de Deus se mantém de uma forma prática, pelo amor, pela caridade e pela justiça. E não deixam faltar o óleo. São os prudentes. Agora, as virgens imprudentes são sem juízo, inconsequentes. Nós ouvimos aqui previdentes e imprevidentes, né? Foi assim que a leitura falou. Mas a gente também pode entender as virgens imprudentes, sem juízo. São aquelas pessoas distraídas e alheias aos valores do Reino de Deus e não podem entrar para o banquete nupcial do Cordeiro. Elas ficaram de fora, porque o noivo disse que nem conhecia, porque justamente elas se tornaram imprudentes. Portanto, vamos ficar atentos a essas realidades, né, que nós estamos vivendo, e vamos nos comportar conforme pessoas que se preparam para o casamento. Aqui no dia 23 de agosto a gente celebrou Santa Rosa de Lima, virgem e padroeira da América Latina. Então havia uma antífona do cântico evangélico que dizia assim: a virgem prudente entrou para as bodas e vive com Cristo na glória celeste. Como o sol, ela brilha entre os coros das virgens. É assim que Deus vai terminar conosco. Rezemos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis no único desejo,
Concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.